Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula de Gestão do Conhecimento e Inovação. Nessa semana, nós vamos falar, de fato, sobre a gestão do conhecimento. Então, vai ser uma aula um pouquinho mais longa, porque nós temos alguns conceitos, algumas práticas, né, de como se realiza a gestão do conhecimento na empresa. Então, vamos falar sobre esse processo de aplicação da gestão do conhecimento. Então, a ideia é passar para vocês um conceito inicial, né, do entendimento do que é gestão do conhecimento, e nós vamos perceber que até hoje é um conceito um pouco confuso, né? Muitas pessoas que estão dentro das empresas, das organizações, não sabem ainda o que é gestão do conhecimento, e nós vamos falar um pouquinho sobre a aplicação da gestão do conhecimento. Bem, então vamos lá. Iniciando aqui, tem duas citações para a gente perceber que a gestão do conhecimento não é algo tão novo, né? Algo que já vem sendo discutido há algumas décadas, e nós temos aí duas definições, né? A primeira diz que gestão do conhecimento é a arte de criar valor a partir dos ativos intangíveis da organização. Então, o que são esses ativos intangíveis? São conhecimentos, ideias, processos, práticas, né, do dia a dia dos colaboradores, seus talentos, enfim. Então, é aquilo que eu não consigo pegar, né, aquilo que eu não consigo ver, aquilo que não é físico, né, é intangível. Então, sempre que eu consigo criar valor a partir destes ativos, eu estou fazendo gestão do conhecimento. A outra definição diz que gestão do conhecimento é a soma de tudo que as pessoas da organização sabem e cria vantagem competitiva, né? Ou seja, coloca a empresa numa posição melhor no cenário competitivo, dá condições dela competir melhor entre, né, os seus concorrentes. Então, todo o conhecimento, né, toda a soma do que as pessoas da organização sabem e consegue criar valor, né, e consegue gerar vantagem competitiva, então é gestão do conhecimento. É aplicar esse conhecimento, né, em processos, em atividades da empresa, de modo que a empresa consiga alcançar os seus objetivos. Muito bem. Para realizar, né, a gestão do conhecimento, nós temos três pilares básicos que nós temos que trabalhar nas organizações para que ela aconteça. Então, nós entendemos um pouquinho do que é gestão do conhecimento e agora, com esses três pilares, nós vamos entender um pouco mais esse conceito, né, se transformando mais em algo mais prático, né, e não tanto conceitual. Então, o primeiro pilar da gestão do conhecimento são os processos, né, são as ferramentas de processamento, as auditorias, as avaliações do conhecimento, os planos de melhoria, os processos de gestão, que permitam, né, que as pessoas obtenham informações do que elas precisam e quando precisam. Então, criar esses processos, criar essas auditorias, esses planos de melhoria, que façam com que as pessoas tenham condições de buscar, de obter as informações que elas precisam e quando elas precisam. Então, a gestão do conhecimento passa por uma mudança, por uma reorganização dos processos organizacionais. Segundo pilar, as próprias pessoas. São as pessoas que aprendem, são as pessoas que realizam as atividades, são as pessoas que são os sentidos da organização. Se nós pudermos fazer uma analogia, né, com o indivíduo, né, nós aprendemos, nós observamos o mundo pelos nossos sentidos, né, visão, audição, tato. A empresa não tem isso por si própria. Ela precisa que as pessoas, por meio do seu aprendizado, das práticas que realizam dentro da empresa, sejam esses sentidos para que ela aprenda, né, para que ela se desenvolva. Então, a realização dessa gestão do conhecimento ocorre com base num trabalho que seja coletivo, né, das pessoas, dos profissionais que estão envolvidas ativamente em todos os níveis da organização. Então, não é algo para diretoria, não é algo para supervisão, não é algo para presidência, não é algo simplesmente operacional. Toda a organização deve estar envolvida nesses processos. Então, todas as pessoas que fazem parte da organização devem desenvolver seus conhecimentos de forma que possam ser aplicados dentro da organização para melhorar aqueles processos que nós vimos anteriormente. Então, a cultura organizacional, né, que é criada, que é moldada pelo comportamento, pelas atitudes,
pela forma como as pessoas interagem dentro da organização, é um fator fundamental para a gestão do conhecimento. E, finalmente, o terceiro pilar é a própria tecnologia. Né? A tecnologia ajuda a conectar as pessoas e a conectar essas pessoas com as informações, com os dados que elas precisam para gerar conhecimento. Então, quando fala tecnologia aqui, não é só no sentido de um sistema de computadores, de um sistema, de um software, de um hardware, de ponta, né, de última geração, caríssimo, mas tecnologia é técnica, né, é aquilo que ajuda, facilita o trabalho. Então, se eu tiver formas de conectar as pessoas, de fazer com que elas acessem as informações que elas precisam para gerar o conhecimento, seja por meio de um computador, seja por meio de uma agenda, seja por meio de reuniões, eu estou utilizando. Né? Então, é lógico que organizações vão ter níveis diferentes de tecnologia. Não significa que elas não possam aplicar gestão do conhecimento. Nós vamos ver aí que a gestão do conhecimento não é tecnologia, mas a tecnologia auxilia a sua aplicação. Muito bem. Seguindo aqui, a gestão do conhecimento, então, ela é uma metodologia, é uma forma de se ver, de se fazer as coisas. Né? Não é um produto acabado, não é algo que eu vou produzir. Né? Ela permite, né, então, a partir dos conhecimentos que são desenvolvidos e devidamente geridos na empresa, criar mudanças. Né? E nós vimos anteriormente que inovação é mudança. Então, a partir da gestão do conhecimento, eu também abro portas para a inovação. Tudo isso com base no aprendizado. Então, a gente pode dizer que a gestão do conhecimento não é uma tecnologia, mas pode usar tecnologia. A gestão do conhecimento é uma metodologia, não é um produto, né? Não é algo que se produz. Ela não funciona sem mudanças culturais e gerenciais. Então, talvez aqui seja o ponto mais difícil da aplicação da gestão do conhecimento, de realmente realizar a gestão do conhecimento de forma comprometida e ativa dentro da organização. É essa mudança cultural, é essa mudança gerencial que nós sabemos que existem muitas barreiras para serem realizadas. A grande dificuldade é transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito. Tácito é aquilo que não é declarado, é aquilo que é difícil de expressar, de formalizar. Né? São as práticas que as pessoas realizam no dia a dia, é o conhecimento que a pessoa tem e ela não consegue sistematizar de uma forma que possa ser passada para as outras pessoas. O conhecimento explícito é aquele conhecimento formal, aquele conhecimento declarado, que eu posso transmitir por meio de um texto, de uma aula, de um vídeo. Então, um dos grandes desafios é justamente transformar esse conhecimento tácito, que as pessoas constroem no seu trabalho, no dia a dia dentro da empresa, num conhecimento explícito, que possa ser moldado, que possa ser compartilhado, que possa ser cuidado pela organização e, sobretudo, transformado em práticas dentro da empresa que levem a mudanças, a inovação. E, finalmente, precisa ser encarada como uma estratégia geradora de poder competitivo. Então, quando as empresas passam a encarar a gestão do conhecimento como uma estratégia que gera força competitiva, poder competitivo, elas assumem muito mais essa atividade, né, da prática da gestão do conhecimento, elas assumem muito mais o comprometimento com a gestão do conhecimento, se esforçando, né, no sentido de mudança cultural, mudança gerencial, criar dispositivos para a gestão do conhecimento acontecer dentro da empresa. Então, encarar ela como algo que pode trazer vantagem é fundamental para que ela possa acontecer. Então, aqui, algumas, né, afirmativas que nos dão mais informações sobre o que é a gestão do conhecimento e como ela pode ser realizada. Seguindo, o grande desafio, então, das organizações é desenvolver métodos e processos que gerem, que armazenem, que gerenciem, que analisem, que transformem, que protejam e que disseminem o conhecimento. E o mais desafiador de todos esses desafios, né, se a gente puder dizer que tem o maior deles, é inundar todos os processos da organização com esses conhecimentos, é fazer com que eles se tornem
realidade na empresa, que eles se tornem o motor, né, da geração de mudança, de inovação na empresa, para que ela acompanhe a evolução, a mudança do mercado, as questões dos desafios competitivos, para que elas entendam que as pessoas são geradoras desse processo, são elas que são a fonte desse conhecimento. E isso traz também uma valorização dos colaboradores. Então, não basta a organização armazenar o conhecimento, não basta ela manter ele protegido, se ela não conseguir integrar esse conhecimento às suas práticas. Né? Não basta eu criar, eu desenvolver, eu gerar, eu analisar o conhecimento, eu proteger o conhecimento, se eu não fizer com que ele seja capaz de se tornar prática, ou melhorar as práticas dentro da organização. Então, as organizações devem oportunizar meios para que os colaboradores compartilhem os seus conhecimentos, né, aqueles que são adquiridos no dia a dia da empresa e fora, né, nos seus cursos, nas suas capacitações, transformando, então, aquilo que é conhecimento tácito em conhecimento explícito, que seja um conhecimento apropriado pela organização, que a organização tenha como aplicar esse conhecimento. Então, essa oportunização de meios para que os colaboradores possam compartilhar esses conhecimentos, transformar esses conhecimentos tácitos em explícitos, é um papel fundamental da gerência, da supervisão, das lideranças dentro da organização. Seguindo, ainda pensando na gestão do conhecimento, talvez como algo muito abstrato, muito distante para as pequenas empresas, nós vamos perceber aqui que não é bem assim, né? Mesmo as pequenas empresas têm condições de aplicar a gestão do conhecimento, porque ela não exige grandes investimentos, pelo menos inicialmente. Ela se trata muito mais de um esforço, um comprometimento com a sua realização, de forma criativa, do que propriamente dito com grandes investimentos. Então, ela exige criatividade, inovação, né? Mas a maioria das pessoas pensa que exige muito investimento, mas na verdade não. Ela também pode ser feita com muito investimento, muita tecnologia, mas pode ser feito de outra forma. Então, as empresas pequenas também podem aplicar a gestão do conhecimento com algumas ações simples, né, que qualquer organização pode realizar. Então, criar canais de comunicação e discussão, né, entre os colaboradores. Eles têm que ter meios de colaborar, de se comunicar, de fazer discussões sobre aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, compartilhar os seus aprendizados, né, semanal, quinzenal, mensal, seja a forma como a empresa entender que seja melhor. Permitir acesso direto aos níveis estratégicos, né? Todos os colaboradores da organização têm que conhecer as estratégias, têm que participar do processo criativo da estratégia, né? De definição das estratégias. Eles têm que se envolver. Integrar dados e informações, então utilizar plataformas colaborativas. Hoje existem sistemas gratuitos, né? Aplicativos, softwares, até para celular, que você consegue integrar, né, colaborar dentro de plataformas, né? O próprio Google Forms é uma plataforma colaborativa em que você consegue construir planilhas, documentos, planejamento de forma colaborativa, com várias pessoas interagindo ao mesmo tempo no mesmo documento. Então, isso é uma forma de integrar dados, informações. Então, é simples, né? Tem acesso, sim, de forma muito facilitada para as organizações hoje utilizarem essas ferramentas. O principal é que haja vontade para isso, né? Que haja comprometimento com isso. Incentivar a criatividade e inovação, então criar um ambiente onde os colaboradores sejam incentivados a dar ideias, a agir de forma criativa, a buscar inovação, né? Diferente daquelas empresas que criam um ambiente punitivo quando alguém erra, quando alguém comete um erro, do ponto de vista de mudar um processo, tentar melhorar, e criar um ambiente que você premie, né? Dê prêmios para as pessoas que tentam inovar, tentam criar novas formas, dão ideias. E muitas vezes as empresas, ao contrário, punem aqueles que tentam inovar, que tentam trazer novos conhecimentos, que questionam os processos atuais. E aí o que você sinaliza para esse colaborador? Que ela quer que ele continue trabalhando da forma como ele sempre trabalhou, né? Você acaba criando um ambiente contrário à criatividade, à inovação.
E não é isso que as empresas devem fazer. Deve ser justamente um ambiente onde as pessoas entendam que as suas ideias, os seus talentos, o questionar os processos é saudável, é fundamental para a empresa se desenvolver. Fomentar o conhecimento, pensar também é trabalhar. Então, muitas vezes, se o colaborador está pensando em melhorar um processo, está naquele momento fazendo uma pesquisa, às vezes o supervisor acha que não está trabalhando. Né? Fala, ué, mas o que você está fazendo parado aí? Normalmente a ideia de trabalho está muito associada ainda ao movimento físico, à transformação física. Aí eu estar atendendo um cliente no telefone, ou eu estar colocando um arquivo em ordem, um arquivo físico, né? Mexendo em papéis. E aí, se de repente você está parado, olhando para a tela do computador, lendo um texto, fazendo uma pesquisa, pensando em como melhorar o processo, isso muitas vezes não é encarado como trabalho. E aí a empresa perde uma grande oportunidade de usar o talento, as ideias, a criatividade que os seus colaboradores têm. Então, isso é muito comum e é algo que vem da nossa era, da nossa economia industrial, da escassez, né, do trabalho físico, da matéria. E aí nós estamos vivendo já um momento da era do conhecimento, onde o conhecimento gera riqueza. Nós estamos vendo aqui na gestão do conhecimento como um fator de incremento da competitividade, da vantagem competitiva. Então, eu tenho que vencer essa barreira de que o trabalho é simplesmente físico. O horário que o meu colaborador está pensando, melhorando o processo, pesquisando em como melhorar, né, também é trabalho. Portanto, pensar também é trabalhar. Construir um plano de treinamento com base em competências fundamentais. Então, a empresa tem que entender quais são as competências fundamentais que eu preciso desenvolver para me manter competitivo no mercado, para me manter desenvolvendo sempre inovações, para eu manter lucratividade, e a partir desse quadro, né, de competências fundamentais, construir um plano de capacitação, de treinamento, de troca de informações, de conhecimento, para que os colaboradores possam, cada vez mais, se tornarem pilares fundamentais da gestão do conhecimento, da inovação, né, do desenvolvimento organizacional. E já chegando aqui nos nossos finalmente, né, como eu falei, a aula dessa semana é bastante densa, nós temos aqui um esquema básico da gestão do conhecimento que visa facilitar para vocês o entendimento e até para as organizações de como aplicar a gestão do conhecimento. Então, nós temos o conhecimento organizacional em duas formas, né? O tácito e nós temos o explícito. O desafio é transformar o que é tácito em explícito para que a empresa possa se apropriar e transformar tudo isso em prática e disseminar esse conhecimento entre as pessoas. Como que eu faço isso? Então, a gestão do conhecimento, ela se divide em 4 fases fundamentais. Começa lá na aquisição do conhecimento. Eu tenho que adquirir conhecimento de alguma forma. Então, eu posso desenvolver aprendizagem organizacional, ele acontece pela absorção de conhecimento do ambiente externo, ele acontece por incentivar um processo criativo, ele acontece por transformações, né, do próprio conhecimento na troca de informações entre os colaboradores. Então, eu tenho que criar um ambiente em que eu possa adquirir conhecimentos. Passada essa fase, eu vou fazer o armazenamento do conhecimento. Então, esse armazenamento acontece onde? No indivíduo, na organização, por meio de um processo criativo, né? Eu crio conhecimento, eu armazeno conhecimento, e pela tecnologia da informação. Eu posso criar sistemas, bancos de dados, onde eu armazeno essa informação, onde ela fica lá disponível e salva, né, de ser perdida. Né? Um indivíduo que é desligado da empresa, ele não leva esse conhecimento embora, ele permanece na organização. A terceira fase é distribuir esse conhecimento, fazer com que ele não fique só armazenado, mas que ele seja distribuído entre todos os níveis da organização. Então, isso eu faço pelo contrato social, né? A forma como as pessoas interagem. Elas têm que trocar informações, elas têm que trocar conhecimento. Isso está muito envolvido com a cultura organizacional, está muito relacionado com isso. A organização tem que criar um ambiente, uma cultura organizacional onde as pessoas se sentam, né, motivadas a compartilhar conhecimento, a ajudar os próximos, né, os outros colaboradores, a equipe, os outros setores, se sentindo parte de um todo, que é muito maior que o seu setor, que é muito maior que o seu departamento.
Uma comunidade de prática, né? Então, criar grupos, né, para realizar práticas de aplicação de conhecimento, de distribuição de conhecimento. No momento em que eu realizo uma atividade, eu também aprendo. Então, realizar rodízios, colocar equipes multidisciplinares, multifuncionais para acontecer dentro da empresa, envolver as pessoas com pessoas de outros departamentos para desenvolver práticas que vão gerar conhecimento, que vão distribuir o conhecimento entre diversas pessoas. E compartilhar conhecimento via tecnologia da informação, pelos sistemas, né, pelas práticas colaborativas de construção de estratégias, de documentos, de planilhas, fazendo com que a tecnologia se torne um aliado, né, na distribuição do conhecimento. E, finalmente, a quarta fase, né, quando eu chego aqui, realmente eu estou fazendo aquele processo que eu comentei com vocês de trazer o conhecimento para a prática. Então, aqui é a utilização de todo esse conhecimento que foi adquirido, armazenado e distribuído em práticas organizacionais. Então, aqui é a forma de utilização desse conhecimento, como que eu vou aplicar isso, né? É a capacidade dinâmica de transformação, de adaptação, de flexibilidade dentro da empresa para lidar com os problemas, né? É criar equipes que procuram desenvolver soluções para problemas, para desafios que ocorrem no dia a dia da organização, de forma que consiga aplicar todo esse conhecimento que vem sendo adquirido, armazenado e distribuído. Recuperação e transformação do conhecimento. Então, aqui, nessa fase de utilização do conhecimento, eu tenho que recuperar aquele conhecimento que foi armazenado, que foi distribuído, e transformá-lo em prática, né? E colocá-lo em atividades da empresa, né? Em atividades que sejam transformadoras e geradoras de poder competitivo, de vantagens competitivas, de inovação, de benefício para os próprios colaboradores, porque eles são parte da organização. Na medida em que eles ajudam a organização a ser um pouquinho melhor, eles também estão se ajudando. Então, eu preciso criar este ambiente. Então, aqui as 4 etapas da gestão do conhecimento. Finalizando aqui a nossa conversa, né, sobre gestão do conhecimento. E, como sempre, eu quero que vocês compartilhem aí um pouquinho do que vocês aprenderam nessa aula. E, para essa aula de hoje, eu quero que vocês pensem o seguinte: na organização onde você trabalha, né, você já viu alguma das práticas de gestão do conhecimento que foi descrita nessa aula? Onde você está fazendo sua atividade profissional, você viu alguma prática de aquisição, de armazenamento, de distribuição, de aplicação do conhecimento? Se você viu, né, compartilha aí conosco qual que é essa prática, o que a empresa faz em relação à gestão do conhecimento como um comprometimento ativo, né, como um comprometimento verdadeiro da organização. Tá bem? Muito obrigado pela sua companhia aí nessa aula, pela sua atenção. Mais uma vez, um grande abraço e nos vemos na próxima aula.